Isso aí. E aí você também tem a apresentação aí da proposta da Federação Inglesa, né? Como é que funciona isso? Em função dos Jogos Olímpicos que aconteceram lá, eles tinham que fazer um projeto de formação de atletas. As federações tiveram que fazer isso, tinham que ter um projeto de governo, até para o recebimento de verbas. E eles fizeram uma divisão, uma adaptação de uma proposta antiga que eu acho bem interessante e que eu vou falar para vocês. Mas antes disso, tem um outro artigo que fala desse processo de formação dos atletas na Inglaterra, em função dos Jogos Olímpicos que aconteceram lá, que eles precisavam de alguns atletas para poder completar a quantidade de vagas para alguns esportes menos tradicionais. E eles fizeram um processo de seleção interna no país. O principal critério de exigência do processo de seleção era a estatura. Então eles estipularam uma estatura para os homens e para as mulheres. Todo mundo que tivesse aquela estatura e fosse relativamente fisicamente ativo poderia participar do projeto. Não precisava ter tido experiência competitiva anterior, ter sido atleta de nada. Eles fizeram um processo de formação nesses indivíduos já adultos e alguns deles tiveram excelente desempenho, em nível mundial. Ele não retrata se esse desempenho conseguiu se manifestar nos Jogos Olímpicos, porque o artigo foi publicado antes. Mas mesmo assim, isso já é bem contraditório, é difícil entrar na nossa cabeça. Se a gente pensar que a gente pegou qualquer um na rua que faz atividade física, treinou o cara durante um tempo e o cara conseguiu ter desempenho de nível mundial, porque na nossa cabeça tem que pegar o indivíduo lá, a criança, com 6 meses, tem que treinar natação dos 6 meses até os 20 anos para ele ter condições. Então, é um pensamento que a gente tem que evocar. Quais são as etapas que eles defendem aqui? E eu vou ler para vocês, porque são 6 etapas. A primeira etapa que ele chama de fundamental. Isso Ele da até Federação Inglesa, né? da Federação Inglesa de Natação. Eu vou Legal. falar o que eu acho de positivo, depois eu vou falar o que eu considero aí de negativo. E quando eles escrevem isso em inglês, eles até destacam a ideia do fun, que é o se divertir. Então essa época do fundamental iria de mais ou menos de 5 a 8 anos, onde as crianças têm que estar se divertindo na piscina. Elas têm que ter prazer em estar nas aulas de natação. E a gente tem que pensar que natação de forma bem ampla. Não a natação só como crawl, costa, peito e borboleta. A natação como estar na água, brincar na água, fazer polo aquático, fazer mergulho, fazer adaptação ao meio aquático, ter experiências globais na água. Então seria o primeiro momento. O segundo momento ele chama de aprendendo a treinar, que vai mais ou menos ali dos 8 até os 12 anos. É lógico que essa sugestão de idades é apenas um indicativo para que a gente não fique perdido, tá? E por que aprender a treinar? Porque como é que eu vou participar de competições? Como é que eu vou cobrar desempenho dessa criança se ele nem sabe ainda o que é treinar? Eu tenho que aprender a treinar para depois que a próxima etapa eu treinar para treinar. Então olha que legal. A criança está na aula de natação, está na piscina, ela se diverte, ela tem prazer por aquilo. Tudo bem. Depois eu tenho que, de alguma maneira, fazer o esporte de forma sistematizada. Isso é óbvio. O desempenho ele é específico. A gente precisa de estímulos específicos. Eu vou aumentar um pouquinho os estímulos específicos, mas eu continuo tendo estímulos gerais. Eu vou aprender a treinar, vou aprender o que é ser um atleta. A importância... São coisas que nem são relacionadas à piscina. Aprender a ter compromisso, aprender a importância do treinamento, saber me organizar para poder participar das sessões de treinamento, saber entender o treinador, questionar o treinador, conversar com o treinador, me sentir corresponsável pelo processo. Eu não posso pensar assim, eu só vou melhorar se o meu treinador for bom. Eu vou melhorar se o meu treinador for bom, mas se eu fizer o treino que tem que ser feito. Eu tenho que entender sobre aquilo que eu faço, eu tenho que entender o que é o treinamento. Eu tenho que entender o que é os nados, como é que se produz força dentro da água. Eu não posso só mandar meu atleta rodar o braço e pronto. Depois, na etapa lá, que é a terceira, do treinando para treinar, ele já aumenta mais ainda as condições específicas e eu estou treinando para poder realmente melhorar o desempenho. Não estou preocupado com competição, estou treinando para treinar. Por que não me preocupar com competição, Fabrício? Porque se eu me preocupo com competição, eu deixo de dar importância ao treino. Estou muito preocupado em descansar o atleta para que ele participe de competições e essa não é a filosofia, não é o objetivo dessa época. Eu tenho que treinar para melhorar a minha formação como atleta. Só depois disso que eu vou treinar para competir. A época do treinar para competir seria ali por volta dos 15 aos 18 anos. Então, olha só, a gente está terminando a adolescência, o indivíduo está quase um adulto.
E mesmo assim, cada etapa dessa ele é muito ampla, porque eu tenho diferentes processos maturacionais. Então, entre ali os 14 e 18 anos que eu estou treinando para competir, não estou treinando para ganhar. Estou treinando para poder aprender a lidar com competição, saber a importância de vencer, de perder, ter a ideia de senso de equipe, espírito de equipe, para depois, a partir mais ou menos dos 16 anos para as mulheres e dos 18 anos para os homens, a gente começar a treinar para ganhar. Em tese, quem chegar nessa época entende todo o processo de treinamento, entende a importância dele, a importância da família, a importância do treinador, ele tem mais responsabilidade sobre aquilo que ele faz, já decidiu ou não a importância que o esporte tem na vida dele e ele pode seguir uma carreira de forma mais adequada. E só depois disso, quando tiver que acontecer, que seria a aposentadoria. Então perceba realmente que é um processo em longo prazo, com filosofias específicas para cada momento. O atleta está sempre treinando, ele está sempre na piscina, mas a filosofia de cada uma delas é diferente. Qual seria a crítica que eu faço a essa proposta? Fala, Emerson, um grande abraço aí. Qual é a minha crítica a essa proposta, Fabrício? Eles estipulam volumes de treinos semanais, frequência de treinos semanais para cada um desses momentos. E essa é a crítica que o artigo faz também. Por que essa crítica? Porque a gente acabou de falar que as crianças são diferentes. É lógico que essa sugestão ela faz os nossos olhos brilharem porque a gente tem um guia. E é muito difícil saber por onde começar. Então, se uma federação já fala assim, não, atletas dessa categoria tem que treinar com esse volume, com tanta frequência semanal, eu me ausento de responsabilidade porque eu falo assim, não, é uma sugestão da federação. Mas eu tenho que julgar para cada nível de atleta o que eles deveriam treinar. Legal. Agora, esse último ponto aí, né, que você falou, o último não, o 5, 4, 5, treinar para ganhar, treinar para competir. 18 anos não fica muito em cima do pico de desempenho dele para natação, ou esse seria o correto mesmo? Eu tenho uns dados aqui do Solokovas e Herr, que é de 2001, então pode estar desatualizado, mas você tem ali, por exemplo, 50 livre, homem 23, mulher 21, a mulher sempre um pouco mais cedo. Sim. Pico de performance na mulher com 18 anos no 400 livre, por exemplo. Tem um outro trabalho também feito com nadadores mais jovens, né? Mais jovens não, um trabalho mais atual, que também aponta resultado aí na faixa dos 22, 23, e a mulher aí 21 anos, dependendo do tipo de prova. Não ficaria muito em cima ou realmente essa é a faixa ideal? Fabrício, os estudos mais recentes mostram que esse pico de desempenho acontece um pouco mais tarde, mas não varia muito disso não, os atletas mais velhos. Mas não significa, isso é importante a gente entender, não significa que antes ele não tinha que participar de competições, que ele não estava em processo de formação, de treinamento, só significa que o objetivo era outro. Porque se o atleta e o treinador não tem isso em mente, eu posso ter um excelente atleta com 16 anos e por acaso ele não ganhou o índice para um nacional, para Jogos Pan-Americanos, e ele se sente o pior de todos. Porque na cabeça dele, ele tinha que ser campeão olímpico, tinha que ser campeão pan-americano, campeão mundial com 16 anos, porque é o que a sociedade cobra da gente. Quanto mais cedo o seu desempenho, melhor você é um cara fora da curva. Mas em termos de literatura, em termos de processo de maturação, o foco no vencer deveria ser ali a partir dos 16, 18 anos. Então está dentro do que você está falando. Porque é a partir desse momento que realmente o treino vai ser intenso. Então ele tem condições aí, dos 18, 16 anos até os 21, 23, de alcançar o próximo, ou o que a gente acredita que seria o máximo da condição dele. Se eu antecipo esses treinos específicos com demasiada importância para mais cedo, em termos até emocionais, o cara não aguenta. Então ele abandona o esporte. É lógico que sempre terão casos de atletas que passaram por um processo de especialização de treino precoce e que deram certo. Mas isso é exceção. E a gente não pode pautar a nossa vida, as nossas decisões pela exceção. É o que eu acredito, certo? Dentro da proposta que você falou da Federação Inglesa, você chegou a falar do processo de aposentadoria, que é um dos pontos deles também, ou não? Sim, é um dos tópicos, que isso vai variar de esporte para esporte. Antigamente isso acontecia mais precocemente. Ele pensa no pós também, não só no... Sim, ele pensa no pós, né? Sim.
E há uma tendência dessa aposentadoria acontecer cada vez mais tarde, se o processo de treinamento tiver sido feito de forma adequada. Hoje em dia, até em função de patrocinadores e de dinheiro, ele consegue se manter por mais tempo no alto desempenho. E ele pensa também na carreira dele no pós-atleta competitivo, atleta de excelente desempenho, em função do que ele ainda pode manifestar para o esporte e para a própria saúde dele, que esse retrocesso deveria ser feito aos poucos. Se a gente imaginar um atleta de nível olímpico que tinha reconhecimento social em todos os lugares que ele vai e de repente ele passa a ser um Zé Ninguém, isso emocionalmente é extremamente frustrante.